Trump havia prometido há algum tempo que, ao assumir a presidência, acabaria com uma guerra entre Rússia e Ucrânia em 24 horas. I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Supostamente, sua equipe já teria um plano de paz, embora Trump ainda não tenha o aprovado. Mas será que esse plano trará paz de verdade? Primeiro, vamos ver o que o plano diz. Atualmente, o plano divulgado nem pode ser chamado de plano. São apenas alguns pontos sugeridos em entrevistas com a equipe de Trump. Os pontos principais são: primeiro, a Ucrânia se comprometeria a não entrar na OTAN por pelo menos 20 anos. Segundo, em troca, os Estados Unidos continuariam fornecendo armas à Europa para se defenderem de futuros ataques violentos. E terceiro, a linha de frente entre Rússia e Ucrânia seria congelada, com um cessar-fogo nas posições atuais e a criação de uma zona desmilitarizada de 80 milhas, cujo controle ainda é incerto. Vamos analisar o primeiro ponto. A Ucrânia se comprometeria a não entrar na OTAN por pelo menos 20 anos. Isso responde diretamente a uma preocupação da Rússia. A razão central para a Rússia iniciar a guerra com a Ucrânia foi a ausência de uma zona de amortecimento entre ela e a OTAN. A criação de uma zona de segurança foi um dos principais objetivos de Moscou, especialmente considerando que, historicamente, os inimigos já avançaram sobre Moscou pelo lado ocidental. Para Moscou, que fica a apenas 40 quilômetros da fronteira, é essencial ter uma zona de segurança. A expansão da OTAN criou uma ameaça significativa à segurança estratégica da Rússia, violando seu interesse vital. Quando a OTAN se expandiu na década de 1990, teria informalmente prometido à Rússia que não avançaria mais para o leste, mas isso não foi cumprido. A Rússia interpretou isso como uma traição e nunca mais confiou na OTAN. Se a Ucrânia ingressasse na OTAN, a aliança militar estaria a apenas 40 quilômetros de Moscou, o que seria inaceitável para a Rússia. Assim, se Trump assumiu um compromisso da Ucrânia de não entrar na OTAN por 20 anos, ele está basicamente oferecendo à Rússia uma razão para aceitar um cessar-fogo. Além disso, a Ucrânia atualmente não atende aos critérios para ser membro da OTAN, pois a adesão exige que o país não esteja em guerra e não tenha disputas territoriais. Ou seja, a promessa de 20 anos de não adesão acaba atendendo às limitações legais. Trump também sugeriu que os Estados Unidos continuem a fornecer armas à Europa, preservando assim uma postura de apoio sem comprometer a imagem de defensores do mundo livre. Esse ponto destaca o complexo industrial militar americano e aos setores internos com forte sentimento anti-Rússia, que ainda exercem grande influência nos Estados Unidos. O terceiro ponto, a criação de uma zona desmilitarizada, pode enfraquecer a questão da disputa territorial entre a Rússia e a Ucrânia. Esse tipo de zona já existe em outras regiões, como a zona desmilitarizada da Coreia. Essa área entre as Coreias permite que ambos os lados coexistam sem confrontos diretos. No caso da Ucrânia e da Rússia, a ideia seria algo semelhante, onde ambos os lados se comprometeriam a não posicionar tropas na zona. Entretanto, a melhoria do acordo exigiria um mediador. Trump sugere que europeus como poloneses, alemães, britânicos e franceses desempenhem essa função, evitando que tropas americanas sejam enviadas. No entanto, isso pode ser problemático. A ideia de colocar tropas europeias na zona desmilitarizada, especialmente tropas polonesas, pode levar a novos conflitos. Se as tropas europeias e russas entrarem em confronto na zona, a Europa, e não os Estados Unidos, serão quem arcará com as consequências. Assim, apesar da promessa de Trump de acabar com a guerra em 24 horas, a realidade é que muitos obstáculos ainda precisam ser superados. Todos querem paz, mas essa paz não pode ser imposta por um único plano. Ela exige negociações complexas, boa vontade e uma alta habilidade diplomática.